Fala galera, aqui quem fala é Lucas Fernandes, muito prazer aí para quem não me conhece e seja muito bem-vindos ao meu canal. Bora então para mais um vídeo de Pokémon Unite. Então se você quiser saber tudo sobre Pokémon Unite, já se inscreve no canal, deixa like nesse vídeo para me ajudar e vamos lá. Hoje teremos aí o primeiro vídeo do nosso tutorial aí do Pokémon Unite, tá? Hoje no vídeo nós vamos falar sobre os tipos de Pokémons, tá? Aonde, em que posição nas rotas que eles devem jogar e também as funções deles no game, tá? Nas teamfights e no jogo em geral, tá ok? Bom, basicamente o Pokémon Unite ele tem 5 tipos de Pokémons, tá? Os defensivos, os auxiliares, os ofensivos, os ágeis e os equilibrados. Então cada um tem uma situação, tem um tipo de função no game, tá? E posições também. Bom, exemplos aí de Pokémons defensivos nós temos como Snorlax, também o Blastoise e alguns outros que eu vou mostrar aqui para vocês todos os Pokémons disponíveis agora nos jogos defensivos. Bom, basicamente o Pokémon defensivo ele tem uma função no teamfight de tancar o dano do time adversário, tá ok? Então digamos que esteja numa briga lá no meio, lá entre 5 contra 5, digamos assim, tá? Uma teamfight perfeita, completa no game. Então se você é um Pokémon defensivo, a sua função é estar lá na frente, tancando, tentando evitar que os outros Pokémons rivais cheguem próximo, né? Matem assim os seus Pokémons aliados, né? Os mais frágeis, assim, com menos vidas. Então essa é a função do Pokémon defensivo. Você aguenta mais dano, você tem mais PS, né? Mais pontos de vida. Então você tem que estar lá sempre lá na frente, segurando o dano do time adversário, ok? Já os Pokémons ofensivos, né? Temos aí como exemplo Pikachu, o Cinderace, a Ninetales, o Greninja, todos esses são Pokémons ofensivos, tá ok? Bom, esses Pokémons ofensivos, eles têm um maior número de dano, porém, a vida deles é bem menor do que os outros Pokémons. Então, o que acontece? Vocês vão ter que saber muito bem se posicionar numa teamfight, tá ok? Sempre tentando ficar um pouco mais recuado, evitando confronto direto e batendo de longe, que é o que mais eles melhor sabem fazer. Eles dão muito dano a longa distância, justamente para eles poderem se proteger e dar dano no time rival. São os Pokémons com maior poder de dano, tá? Então vocês vão ficar sempre em lugares estratégicos, bem posicionados, dando dano nos Pokémons rivais, tá? Bom, Pokémon ágil agora. Pokémon ágil nós temos como exemplo aí o Absol, o Zeraora. Esses Pokémons ele tem um maior nível de mobilidade no game, então eles conseguem se movimentar muito mais rápido. Eles têm habilidades que fazem com que eles se mexam e alcancem os objetivos mais rapidamente. Então dentro de uma teamfight é bem interessante quem controla o Pokémon ágil tentar buscar assim eliminar os Pokémons com maior poder de dano do time rival. Por exemplo, Pokémons ofensivos que tem um nível de vida um pouquinho reduzido e tem muito dano. Então você tenta chegar próximo desses Pokémons para tentar eliminá-los assim e ajudar a sua equipe. Agora, Pokémons auxiliares, né, os famosos suportes, eles são como o Blissey, também temos aí o Mr. Mime, a Wigglypuff. Então esses Pokémons eles têm como função ajudar o seu aliado a fazer o seu objetivo. Exemplo, eles podem curar. Então se o teu aliado está sendo perseguido por alguém, está com pouca vida, você pode de repente curar. Digamos que o Pokémon ágil inimigo esteja tentando buscar eliminar o seu Pokémon do teu time, o ofensivo, ou um outro Pokémon. Você pode, de repente, tem alguns Pokémons que têm o poder de dar lentidão ao adversário, então você deixa, de repente, ele um pouquinho mais lento. Outros Pokémons dão mais defesa, um escudo para o seu aliado. Então, a função do Pokémon suporte é literalmente isso, é você dar suporte pro seu time, controlar a teamfight, sabe qual é? Fica então um pouquinho recuado e tenta controlar a teamfight, dá um pouquinho de escudo para o seu time, tenta curar se tiver alguém morrendo, tenta evitar que algum Pokémon mate um Pokémon do seu aliado. Então é basicamente isso, você tem que tentar controlar ali as situações ali está ocorrendo, ok? E por último, nós temos aí a função equilibrado. Bom, basicamente o Pokémon equilibrado, ele tem um pouquinho de cada, entendeu? Por isso o nome equilibrado. Como exemplo, o Lucario, temos exemplo também o Charizard. Então esses Pokémons, ele tem um dano alto, eles também têm um nível de vida um pouco mais alto e também são muito móveis, são bem habilidosos, são rápidos. Então Pokémons que tem um pouquinho de cada estratégia dentro de um Pokémon só, entendeu? Então ele também tem uma função muito importante no time, que ele é um Pokémon equilibrado, ele pode ajudar um pouquinho a defender, ele pode atacar também, ele pode tentar eliminar um Pokémon adversário que esteja com muito dano. Então basicamente esse é o Pokémon equilibrado. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a posição de cada Pokémon no time. A ideal, né? Eu vou mostrar para vocês aqui o mapa do Pokémon Unite e basicamente é interessante o teu time jogar. É claro que já que tem 5 opções, né, de Pokémons e 5 lugares para time, então o ideal é que cada um pegue um tipo de Pokémon justamente para ajudar essa teamfight, como eu falei agora, a função de cada um.
Então na parte superior, a gente chama de top, né? Ou então line superior, basicamente é interessante colocar lá um Pokémon defensivo com ofensivo. Você vai ter o melhor tanque do seu time, o maior poder de segurar dano adversário e o seu maior dano do time juntos. Então, um segura o dano, um impede o time avançar e o outro vai matando. Então, basicamente é isso, esse é um nível equilibrado. Bom, na linha central aí, alguns chamam de jungle ou mid, ou então linha central aí do Pokémon Unite. O ideal é que tenha Pokémons ágil jogando por ali. Por que o ágil? Porque o ágil tem o maior nível de mobilidade sobre as lanes, ele consegue alcançar mais rápido as lanes, ele tem essas habilidades que fazem isso. Então para um gank, de repente ele queira gankar no top, ou gankar no bot, então ele consegue ir mais rápido, ele consegue alcançar mais rápido essas lines, ele consegue controlar, flutuar melhor sobre o mapa do jogo. Bom, e por último aí nós temos a rota inferior ou chamada bot. Então nessa rota teremos Pokémons equilibrados juntamente com os suportes, com os Pokémons auxiliares. Basicamente por causa disso, né? Pokémons equilibrados que têm um pouquinho de velocidade, um pouquinho de dano e também um pouquinho de vida a mais, eles podem ser ajudados com os Pokémons auxiliares, que vão tentar curá-los, dar defesa, deixar os Pokémons inimigos mais lentos, para que assim eles consigam ganhar melhor a sua lane. Bom, sabendo agora dessa situação, desse estilo de jogo e o que faz cada Pokémon, a gente pode ver a importância de ter pelo menos um de cada time bem equilibrado dentro do seu time. Um exemplo bem claro disso é num time que, por exemplo, está acontecendo muito agora, que está no início do jogo, todo mundo que joga com Pokémons ofensivos e Pokémons ágeis, né? Então, basicamente, um time que não tem defesa, não tem nenhum Pokémon de defesa, quando rolar uma teamfight mais avançada, que estiver mais Pokémons, digamos 4 contra 4 ou 5 contra 5, de repente um time que não tem nenhum tipo de defesa pode ser facilmente levado, facilmente morto. Enquanto outro time, digamos, tem um Blastoise, que é um Pokémon com muita defesa, ele pode de repente segurar o dano, travar os inimigos e aí o teu time vai lá e mata todo mundo. Mesma coisa se tiver um time com muita defesa, com muito auxiliar. Quem é que vai dar o dano no time? Quem é que vai matar os seus inimigos? Então tenham em mente isso, que o time tem que ser bem equilibrado para conseguir, assim, na hora da teamfight, ele se sair bem, cada um executando as suas funções no game, e assim vocês conseguirem vencer a partida, beleza? Então se gostou desse vídeo, já deixa o like aí, segue o meu canal que terão mais tutoriais como esse, para vocês aprenderem tudo sobre Pokémon Unite, fechou? Um abraço para todos vocês e fui!